Partindo da premissa de que todo esporte profissional é praticado por atletas que buscam a primazia em sua modalidade, é natural pensar que todo clube de futebol está sempre em busca dos melhores jogadores possíveis, dos melhores treinadores e dos melhores modelos de gestão para que assim seja possível disputar títulos de expressão e conseguir o sucesso. Todo título tem seu valor, mas alguns são mais desejados e visados que outros. A história do futebol brasileiro nos mostra com clareza a escalada do conceito do que viriam a ser títulos relevantes. Antes e durante a profissionalização do esporte no Brasil, os campeonatos considerados mais importantes eram os estaduais. Em seguida, houve um escalonamento para os torneios regionais, passando pelos nacionais e, por fim, para os campeonatos continentais e mundiais. A cada degrau, uma barreira é rompida e maior é a necessidade de um clube se provar em cenários mais difíceis, algo intrínseco a qualquer competição de alto nível. No entanto, a percepção dessas camadas de competitividade mostra-se cada vez mais relativa em função das constantes mudanças de conceitos técnicos e financeiros que envolvem o mundo do futebol. No vídeo de hoje nós vamos levantar o questionamento a respeito da relevância esportiva do Mundial de Clubes, principalmente no que diz respeito à atenção e importância que os clubes brasileiros dão a esta competição. E bem galera, eu sou o Travi, apresentador do canal, e se você chegou nesse vídeo do nada, sem conhecer o que fazemos por aqui, eu te peço para dar uma olhada, entra aí na lista de vídeos do canal, confere algumas produções que nós temos e se você se interessar, eu peço sua inscrição, seu like nesse vídeo aqui para o YouTube entregar para mais pessoas. E se você gosta de usar camisas de futebol, eu não posso deixar de te recomendar a KB Prime. Eles são nossos parceiros há bastante tempo e tem camisas incríveis, cara. A qualidade é muito boa, o tecido é excelente, confortável. Eu tô deixando aí de fundo para você ver de perto a qualidade de algumas camisas. Essa do Manchester United é surreal de bonita, do Milan, do Barcelona também. E eles têm muitas opções. Tem camisas retrô para você que gosta de uma nostalgia. Tem camisas atuais da temporada, camisas especiais, enfim. É uma variedade grande e claro, o link está na descrição e comentário fixado. E se você se interessar por algum manto, você pode usar o cupom TRAVEATRAVE antes de fazer uma compra que você tem 15% de desconto. Isso em qualquer produto da loja. E hoje, meu caro, eu preciso compartilhar uma coisa com você. Provavelmente você já viu algum daqueles jogos de gerenciamento de futebol, né? Que você não joga com o time ou com o jogador, mas gerencia tudo. Contratações, estrutura, enfim. Tem uns jogos famosos aí que você já ouviu falar, né, provavelmente. Mas tá chegando no Brasil o Futebol Team, que é um jogo nesse estilo manager, né? E o Futebol Team é muito divertido porque tem um diferencial. Você, ao mesmo tempo que é manager do clube, também é um jogador. Então você cria seu personagem, o seu jogador ali, e ele vai jogar ao mesmo tempo em que você toma todas as decisões. É um jogo de navegador, não precisa baixar, instalar, é só abrir aí mesmo no seu navegador e jogar. E é muito bacana para você que quer jogar um jogo nesse estilo, mas não consegue ou não teve acesso antes por não estar disponível no Brasil e tudo mais. Então assim, cara, eu tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado. Clica só para dar uma olhada, ver como é a interface do jogo e tudo mais. Não é pay to win, claro que você tem recursos pagos no jogo, customizações, como todo jogo tem, mas você não precisa gastar dinheiro no jogo para jogar ou para evoluir, enfim, o jogo te dá recursos de graça. Você cria conta, a jogabilidade, tudo de graça. Então é isso que eu tinha para te mostrar aqui hoje. É um jogo muito divertido, todo mundo que conhece, né, que tem contato com esse estilo de jogo, pensa que não é legal porque você não vai controlar efetivamente uma partida ou um jogador. Eu também pensava isso, mas esse estilo de jogo é muito divertido sim, cara, você fica preso ali fazendo as coisas, então dá uma chance, clica no link e cria sua conta, e eu te recomendo dar uma chance mesmo, sabe, completa o tutorial, vai jogando pelo menos por um tempo ali até ir desbloqueando os recursos iniciais, pra você de fato ver como é o jogo. Se você ficar só uns 10 minutinhos ali e sair, você não vai conseguir se apegar e gostar, né? Vai por mim. Você tem que passar um tempo para entender como funciona tudo. E é isso, bora voltar pro vídeo. Antes de tudo, é preciso deixar algo muito claro. Neste vídeo, a abordagem do que é um Mundial de Clubes vai partir do pressuposto de que um time só pode jogar um campeonato com o peso de Mundial caso tenha vencido a maior competição de clubes do seu continente, respeitando o escalonamento de conquistas ali. É de conhecimento geral que mundialitos e torneios chamados de Mundial foram disputados muito antes de 1960, e embora tenham seu valor histórico e técnico, foi apenas neste ano onde o conceito primário foi introduzido, o enfrentamento dos campeões das duas maiores escolas de futebol do mundo, América do Sul e Europa. Assim, o vencedor da Liga dos Campeões disputaria o título contra o campeão da recém-criada Taça Libertadores da América, onde o clube vitorioso seria considerado o melhor do mundo, e com méritos esportivos verdadeiros, pois à época o futebol nos outros continentes ainda era pouco expressivo em todos os aspectos,
diferente do que acontece hoje com a ascensão de mercados alternativos como o africano, o asiático e o árabe, por exemplo. Também é importante lembrar que o futebol já existia antes da FIFA e vai continuar existindo com ou sem a maior entidade do futebol atual, não é? Não ter a chancela da FIFA não faz com que um campeonato perca sua validade como mundial, ainda que tenha sido realizado com outros rótulos e em realidades diferentes. Não dá para desconsiderar totalmente esses torneios. Vencer um mundial poderia ser visto como a cereja do bolo ou como o título mais importante da temporada, mas nunca deixou de ter grande importância técnica, independente do que possam dizer. Fato é que a proposta de colocar frente a frente as duas maiores potências do futebol rendeu jogos históricos e inesquecíveis entre os maiores clubes do mundo, sempre com os maiores nomes de suas gerações envolvidos nos duelos. E são tantos que é praticamente impossível elencar todos de maneira justa. Entre o início da competição, em 1960, até 2004, ano em que a FIFA assumiu as rédeas do campeonato, foram disputadas 43 edições com 21 vitórias europeias e 22 vitórias sul-americanas. É verdade que neste caminho houveram algumas desistências e mudanças na fórmula de disputa, mas o importante é notar que o equilíbrio absoluto entre os continentes foi se perdendo ao longo dos anos seguintes, numa mostra clara de que, mais uma vez, o futebol estava passando por mudanças estruturais. Desde que a FIFA assumiu a administração do Mundial em 2005, os europeus não conquistaram o título em apenas 3 ocasiões, 2005, 2006 e 2012, com a América do Sul concentrando todas essas vitórias em brasileiros, como São Paulo, Internacional e Corinthians, respectivamente. Houve também nessa época a inclusão de um representante de cada continente na disputa, além do representante do país sede, tornando a competição maior, mais política, mas também mais justa, por dar a chance a mercados emergentes de participar dessa disputa mundial, não é? Mas afinal, o que a história recente do Mundial de Clubes nos diz e por que ele perdeu tanta relevância nos últimos 20 anos? A resposta para estas perguntas é complexa em essência, mas pode ser resumida em uma única palavra: globalização. Justamente após o segundo título mundial do São Paulo, em 1993, ficou cada vez mais comum que atletas de todo o mundo, principalmente os sul-americanos, fossem atuar na Europa, sendo uma questão de tempo que um jogador diferenciado fosse sondado e contratado por qualquer clube do velho continente, em função das propostas financeiramente vantajosas que os europeus podiam oferecer. E aqui não vamos entrar em questões como Lei Bosman e tudo mais, porque o vídeo ficaria muito longo e extenso e fugiria do assunto principal. Da metade dos anos 90 em diante, os melhores times ingleses, holandeses, espanhóis, alemães e italianos eram essencialmente seleções mundiais cuidadosamente montadas explorando a fragilidade econômica dos outros continentes formadores de talentos. E isso resultou num futebol cada vez mais rico e propício à chegada de atletas de elite de todo o mundo, que desejavam competir entre os melhores, né? Algo que acontece até hoje. Logo, se a Europa concentra e retém os maiores talentos do mundo, tanto em campo quanto nas comissões técnicas, a premissa básica de organizar uma disputa para medir forças entre as potências do mundo torna-se um pouco inválida, pois é óbvio que os times mais fortes do mundo estão na Europa. Então meio que o Mundial seria os campeonatos que eles já disputam por lá. Se o futebol mudou drasticamente nos últimos 30 anos e de forma negativa para os sul-americanos, o mesmo não pode ser dito para os cenários emergentes que viram seus times realizarem boas campanhas nos mundiais. Ainda não venceram, mas chegaram às finais em diversas ocasiões, sendo a primeira delas em 2010, quando o Internacional perdeu a semifinal para o Mazembe, e aquilo foi uma zebra histórica, cara, ninguém podia acreditar, sabe? Em um primeiro instante foi uma vergonha que nunca mais se repetiria, mas se mostrou uma incômoda constante no decorrer dos anos seguintes, evidenciando a defasagem do futebol sul-americano. Foram vistas então derrotas marcantes perante a mercados alternativos, como Arábia Saudita, Emirados Árabes, Japão e até o México. País com tradição relevante no futebol, mas que surpreendeu muita gente quando venceu o Palmeiras, não é? Além disso, nas finais que disputaram contra os europeus, os sul-americanos foram presas monótonas e fáceis para seus adversários. Então, por qual motivo os times brasileiros e seus torcedores ainda dão tanto valor aos torneios mundiais? Quando se fala em ser campeão mundial hoje em dia, todo e qualquer torcedor lúcido tem consciência de que, caso isso viesse a acontecer, seria oriundo de um desses acasos que apenas o futebol pode proporcionar. Afinal, em um jogo único, tudo pode acontecer, diferentemente do que acontecia nos primórdios da competição, onde os times faziam jogos de ida e volta, cada um em sua casa. Mesmo que São Paulo, Internacional e Corinthians tenham tido ótimos times nas conquistas mais recentes do Brasil, assistir a esses jogos nos mostra que, embora tenha havido muito mérito nas vitórias, não houveram momentos de imposição dos clubes brasileiros. Houve muita entrega, disposição e momentos de brilho de ótimos jogadores, mas os placares mínimos nas 3 partidas mostram o óbvio. É quase impossível competir contra times formados pelos melhores atletas de todo o mundo, quando não se pode ter o mesmo. E
E mais, quando não se pode competir com a estrutura proporcionada pelo uso correto de uma economia farta. Assim, os torcedores ainda enxergam no Mundial a possibilidade de mostrar poder sobre os rivais, sabe? De mostrar para o mundo que o Brasil ainda é forte e que ainda é o país do futebol, algo enterrado pela incompetência e pela corrupção cultural generalizada, mas a verdade é que isso só está na cabeça do torcedor que está disputando aquele título mesmo, porque cara, se o seu time não está disputando o Mundial, você sabe que ainda que ele vença um Real Madrid, um Barcelona, um Bayern de Munique, ele não é mais time que o europeu, cara. Todo mundo tem essa consciência. Seria um título apenas para massagear o ego do brasileiro que torce pro time que venceu, e não pro brasileiro como um todo, sabe? Ninguém, em sã consciência, se o Fluminense tivesse vencido o último Mundial, teria dito que eles são mais time que o Manchester City. E é nítido como os europeus já não dão mais tanta importância para esse torneio. Não sei se eles já deram tanta importância como a gente dá, mas se deram, é muito menor hoje em dia. Eles não gostam de jogar esse torneio. A verdade é essa e está explícita nas entrevistas de todos os técnicos que têm que fazer essas viagens incômodas e deixar os seus campeonatos nacionais que são mais importantes nitidamente para eles. Mas o torcedor, que nada tem a ver com isso, sente que algo foi tirado dele e deseja recuperar todo o brio e o orgulho vencendo um esquadrão de elite do futebol europeu. As gestões dos clubes também almejam o Mundial, afinal todos desejam títulos, visibilidade e grana também, né? Mas também é verdade que usam o Mundial como cortina de fumaça para esconder desempenhos péssimos em outras competições, com a desculpa de estarem se preparando para a suposta disputa mais importante da vida do clube, né? Algo visto inúmeras vezes, mas nem sempre com retorno positivo, ainda mais quando são eliminados para times emergentes de cenários menores do futebol. Além disso, vencer uma Copa, ainda mais de tiro curto, sempre é mais tangível e fácil para esconder os problemas. É muito possível que algo semelhante aconteça com os clubes envolvidos na disputa do Super Mundial de 2025. Com a desculpa de guardar o melhor para esta competição, podem justificar um possível desempenho fraco durante toda a temporada. Assim, se os torneios mundiais forem pensados com a proposta de serem o último degrau ou a última barreira a ser transposta para a glória final, a ponto do vencedor ser considerado o melhor time do mundo no mundo todo, essa essência definitivamente se perdeu. A alteração do formato atual, que prevê o campeão da Champions League aguardando a definição dos playoffs dos times do resto do mundo, é justa, pois os europeus chegaram a todas as finais de todas as edições já disputadas. É evidente que isso torna o Mundial de Clubes um campeonato de aura festiva, sabe? Sendo sua conquista apenas um adorno, mesmo que o campeão seja de outro continente, já que o título que define o time mais forte do mundo hoje é a Champions League com seus elencos milionários. Quanto ao Super Mundial do ano que vem, parece ser um campeonato ainda mais intangível para qualquer clube fora do continente europeu. Clubes estes que devem ir, em termos realistas, visando apenas as grandes quantias oferecidas aos participantes. É um torneio cujo conceito é interessante, mas que seria muito melhor de se assistir caso fosse disputado há 30 ou 40 anos atrás. A disputa do Mundial de Clubes nos conta, em sua trajetória, um pouco do processo de modernização do futebol e de seus conceitos, e o quanto isso prejudicou os torcedores de clubes da América do Sul e do Brasil, que já não podem mais ter esperanças palpáveis de verem seus times do coração vencerem os clubes europeus, ou pelo menos vencerem jogando melhor, se impondo e doutrinando os caras, como já aconteceu. No final das contas, são seleções de elite do mundo contra times formados pelo melhor que se pode ter num cenário social e econômico tão atrasado como o que é visto por aqui. Mas essa é só a minha visão do que permeia o Mundial de Clubes atualmente de trave a trave. E eu gostaria de ouvir você. Sim, você gosta do Mundial de Clubes? Não gosta? Viu seu time ser campeão ou ser derrotado? Você acha que algo deveria mudar nessa competição? Acha que é inútil, que o seu clube não deveria se preparar para o Mundial, né? Usar essa desculpa durante toda a temporada? Ou você acha que sim, é o torneio mais importante, isso não pode mudar e a gente tem que continuar colocando o Mundial como o título mais almejado, o título mais importante que podemos conquistar? Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha gostado do conteúdo, deixa um like para fortalecer e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.